antes de iniciar a minha leitura, eu gostaria de agradecer aos organizadores e organizadoras do 12º Seminário do Museu Dom João VI, Grupo Entre Séculos, e os organizadores e organizadoras do 8º Colóquio Internacional Coleções de Arte em Portugal e Brasil, nos séculos XIX e XX, com o tema A Arte de Lidar com as Adversidades. Da tempestade à calmaria, as águas, na obra de Antônio Francisco Lisboa. A água nunca foi coisa fácil, ao contrário, encontra-se no cerne de disputas e tensões seculares. Daniel Rocha, em sua História das Coisas Banais, esclareceu bastante bem o problema, atento especialmente ao contexto francês dos séculos XVII ao XIX. A consciência da falta d'água começa a aparecer nos escritos do final do século XVI, ligada ao crescimento das cidades. No final do XVIII, aumentavam as necessidades e os conflitos diante da escalada de exigências comerciais, do desvio dos recursos para as canalizações, da saturação das margens pelas instalações industriais. Fim da citação. Ao lado de questões concretas, historicamente observadas por autores como Brodel e Roche, cabe reconhecer as águas em sua dimensão simbólica. Os conflitos relacionados à água transpareciam, por exemplo, na oposição entre, aspas, necessidades lúdicas, tais como se viam nas grandes cenografias dos jardins e das festas barrocas, de um lado, e de outro, uma sociedade utilitária e parcialmente medicalizada. Fim da citação. Parece que o significado da água, concordando com Roche, tanto quanto o do fogo, eu cito, é inseparável das representações que estão enraizadas há milênios na força simbólica dos elementos. A água acompanhou a vida dos homens nas sociedades pré-industriais e tradicionais, do nascimento até a morte, do batismo aos rituais funerários. A água modelava o imaginário coletivo, associando o pensamento científico à invenção dos poetas e a dos artistas. Como o fogo, ela, a água, definia um temperamento da antiga medicina, chave de leitura das psicologias e dos comportamentos. Fim da citação. Para e passo com o significado simbólico das águas, estava seu sentido espiritual e religioso. A água esteve no centro de diferentes espiritualidades. Ainda de acordo com Rocha, a Igreja Católica, aspas, por suas liturgias, conferia à água um lugar importante, fecham aspas, além de reconhecer seus efeitos curativos e milagrosos. Na tradição bíblica, a água consistiu no elemento fundamental a dar sentido a muitas narrativas. Aparece na criação, no dilúvio do Gênesis, está na fonte ao centro do Hortus Conclusus do Cântico dos Cânticos, o qual assumirá uma metáfora profana na Idade Média, por um lado, e por outro, a metáfora cristã de Maria como um jardim fechado, com a fonte de água e da vida, Jesus Cristo, que nasce ao centro desse jardim/corpo. No Novo Testamento, a água é o elemento do batismo de Cristo, de seu primeiro milagre. Cristo caminha sobre as águas, acalma a tempestade e, enfim, é o tema de seu diálogo com a samaritana. Em outras palavras, uma vez reconhecida a óbvia necessidade da água para as sociedades, sem água não há vida, pelo viés dos estudos da cultura material, em que as questões simbólicas se articulam a objetos concretos, podemos combinar tal importância ao processo de monumentalização das águas, entre o lúdico e o sagrado, em fontes, chafarizes, jardins, que se opera especialmente a partir do século XVII. As águas assumem um lugar arquitetônico e escultórico nas cidades, criando espaços de sociabilidade.
Há, portanto, de um lado, a monumentalização civil da água, em espaços públicos ou mesmo privados, nos quais prevalece um sentido prático de fornecer água, somado a um sentido lúdico ou político de exaltação dos valores coletivos. E, por outro lado, porém não estanque, há a monumentalização da água de caráter religioso. Eu cito Roche: os poços monásticos e conventuais faziam parte de um espaço social diferente, mais reservado, menos utilitário, de frequência mais controlada e menos barulhenta. Fim da citação. Na segunda metade do século XVIII, entretanto, o caráter lúdico e onírico das águas passa a cumprir um papel a mais, associado ao sentido místico e reflexivo do século XVII e começos do XVIII ainda barrocos. A cultura do rococó permitirá o acréscimo de uma nova experiência relacionada à água, como um retorno à natureza, tal qual proposto pelo pensamento iluminista, especialmente pela obra de Jean-Jacques Rousseau. Também uma visão científica dos engenhos maquínicos das águas passariam a ter um aspecto mais preciso e racional. Vejam, por exemplo, o tratado português do padre Inácio da Piedade Vasconcelos, de 1733. Artefatos simétricos e geométricos advertidos e descobertos pela industriosa perfeição das artes, esculturária, arquitetônica e da pintura, editado em Lisboa. O livro quarto dessa obra, da obra Artefatos, trata das águas e das invenções de diferentes engrenagens, como rodas de água e moinhos. Somava-se a esta ciência das águas, porém, uma experiência sensorial muito peculiar ao século XVIII, como uma civilizada permissão aos prazeres ligados à água, um douceur de vivre, que não seria, naquele momento, oposto à experiência religiosa. A importância das águas no contexto das cidades mineiras do período colonial vem sendo tratada de modo esclarecedor por estudos como os de Francisley Lima da Silva. Ainda que a captação direta da natureza fosse parte do urbanismo e da concepção dos quintais, entre aspas, com água dentro, em cujos fundos passaria estrategicamente um córrego, citando José Milton Menezes, observamos a existência das águas monumentalizadas em fontes públicas, em fontes civis, no interior de edifícios públicos ou privados e em espaços religiosos, especialmente como lavabos de sacristia. Podemos, portanto, observar a presença da água nas obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Aquele que é considerado o mais importante escultor desse contexto, havia se dedicado a monumentos de água, de acordo com várias atribuições e documentos. O risco dos chafarizes da Casa dos Governadores em Ouro Preto, de 1752, cuja obra foi arrematada por seu pai, Manuel Francisco Lisboa, seria de sua autoria juvenil, segundo Lúcio Costa. Antônio Francisco Lisboa teria feito, entre outras esculturas associadas à água em edifícios civis, o chafariz do pátio da casa Rua Conde de Bobadela, número 20, em Ouro Preto, onde haveria uma inscrição Água de Samaritana, do qual se encontra apenas uma cabeça, que vemos aqui à esquerda. A aguadeira ou samaritana do jardim da casa da Rua Conselheiro Quintiliano Silva, número 11, uma figura feminina que trazia um pote, recentemente recuperada de uma coleção particular, hoje parte do acervo do Museu da Inconfidência. Em ambos os exemplos, a samaritana estava presente, como estará em outras obras de Antônio Francisco Lisboa, para representar o tema da água. Em espaço público civil, teria esculpido o busto para o chafariz do Alto da Cruz, em Ouro Preto, em 1757 ou 61, segundo alguns estudiosos, uma figura feminina que possivelmente seria também a samaritana,
Em edifícios religiosos, há monumentos de água de sua autoria. O lavatório da sacristia da Capela de Nossa Senhora do Carmo, também em Ouro Preto, de 1776, e uma de suas mais extraordinárias obras, o lavatório da sacristia da Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto, esta monumental alegoria da fé, realizada entre 1777 e 79. Há ainda a fonte da Samaritana, em pedra-sabão, atribuída a Antônio Francisco Lisboa, que fez parte do conjunto arquitetônico composto pelo Paço Episcopal e pelo Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, em Mariana, espaços articulados por jardins artísticos, na última década do século XVIII e começos do XIX. Esta obra se encontra hoje no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra e Mariana. Até aqui tratamos, ainda que brevemente, da monumentalização da água na obra de Antônio Francisco Lisboa, em suas esculturas, em chafarizes, fontes e lavatórios de sacristia. No entanto, gostaria de deslocar nosso problema para a representação da água em algumas de suas obras do ponto de vista iconográfico. O primeiro conjunto se refere a duas cenas bíblicas representadas como relevos na parte frontal dos dois púlpitos da Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Uma cena do Velho Testamento, do pequeno livro de Jonas, e outra do Novo Testamento, com a cena de Cristo pregando sobre uma embarcação. O segundo conjunto refere-se à cena do encontro de Cristo com a samaritana junto ao Poço de Jacó, em duas obras, no púlpito da igreja de Nossa Senhora do Carmo, de Sabará, à direita, e na fonte da Samaritana de Mariana, que mencionamos há pouco, à esquerda. Com relação à passagem da vida de Cristo, que prega sobre uma embarcação em pedra-sabão, que vimos aqui no púlpito da igreja de São Francisco de Assis do Ouro Preto, em realidade não há uma definição clara de qual iconografia exatamente estamos tratando. Os púlpitos datados de 1771-72 são atribuídos a Antônio Francisco Lisboa. As dúvidas iconográficas se somavam, portanto, a dilemas estilísticos que, ademais, percorrem as interpretações da obra do escultor de maneira geral. Os dois púlpitos formam um conjunto iconográfico que representa duas cenas da Bíblia fortemente marcadas pela presença da água, a meu ver, relacionadas a tempestades e tribulações. A primeira, do Antigo Testamento, que nós vemos aqui à direita da tela, se refere à tempestade enfrentada por Jonas, que é atirado ao mar em sacrifício em direção à baleia ou ao grande peixe. A segunda, que vemos aqui à esquerda, do Novo Testamento, pode se referir a pelo menos 3 episódios diferentes. Contudo, segundo Bazin, não se trata de nenhuma passagem específica dos evangelhos. Poderíamos afirmar que provavelmente representa o momento em que Jesus se retira com seus discípulos para o mar, seguido por uma grande multidão. Aspas. Então, Jesus ordenou aos discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Fim da citação é Marcos, capítulo 3, versículo 7 ao 12. Ou da passagem em que Jesus acalma a tempestade, também descrita em Marcos, porém parece menos provável, porque nesse caso ele não estaria sozinho na barca. Ou ainda, como supunha talvez Bretas, o primeiro biógrafo de Aleijadinho, tratava-se da aparição de Jesus já ressuscitado junto ao mar de Tiberíades. Não caberá, no limite dessas palavras, dissolver as dúvidas que ainda restam sobre a cena representada da vida de Cristo, nem muito menos fixar alguma definição do ponto de vista estilístico.
Nossa intenção aqui é discretamente apontar a presença da água em duas cenas bíblicas que envolvem possivelmente o tema da tempestade e aqui, especialmente, a exclusiva presença masculina. Isso nos servirá de contraponto ao segundo conjunto de obras, onde o tema da água, na obra de Lisboa, ganhará um caráter feminino. A fonte do seminário de Nossa Senhora da Boa Morte e o púlpito da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Sabará tratam, por seu turno, do encontro entre a mulher de Samaria, que retirava a água do poço de Jacó, e Cristo, que então se refere à água como fonte de vida para o corpo físico, contraposta à metáfora da água enquanto revigorante para o espírito. O púlpito da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Sabará, de autoria documentada, uma talha em alto relevo, datada de 1779 e 81, pode ser comparada à cena a mesma cena, né, da fonte da Samaritana de Mariana. Na arte antiga greco-romana, as águas do mar e dos rios foram representadas muitas vezes como divindades masculinas, Poseidon ou Netuno. No entanto, possivelmente entre os séculos XV e XVI, a água passa a ser representada como uma mulher. Essa mudança de gênero da água, do masculino para o feminino, ocorre em outras alegorias que, a partir do século XV, adotam imagens de mulheres. Acredita-se que isso tenha ocorrido por um processo de uniformização das alegorias a partir das virtudes e dos vícios, que passam a ser representados como mulheres. No livro A Iconologia, de Cesare Ripa, de 1593, tomando como base a edição do século XVII, de 1669, vemos que Ripa reconhece a representação da água pelos antigos como um velho Netuno, mas apresenta agora a água como feminino. Uma mulher com um peixe grande sobre a cabeça e com um navio nas mãos, ou uma mulher jovem vestida de vestes sutis, de modo que transparece o corpo nu e cujas pregas imitam as ondas do mar. Ou ainda, uma mulher nua cujas partes vergonhosas estejam cobertas e que esteja de pé sobre o mar em meio a um ou mais monstros marinhos, apoiadas sobre um jarro de onde vertem água e peixes. Com efeito, a partir do século XVI e no XVII, muitas imagens, especialmente gravuras, irão se dedicar ao tema dos 4 elementos, por meio de alegorias femininas. Adrian Collaert compôs uma série de gravuras sobre os 4 elementos, sendo a água uma alegoria feminina, assim como a terra, embora o ar e o fogo fossem representados como alegorias masculinas. Também realizou outra série dos 4 elementos, porém, desta vez, articulados com a vida de Cristo, ao fundo. Nesse caso, a água estava relacionada à cena do batismo, como vocês podem ver em proporções pequenas à esquerda da imagem. Da mesma forma, Goltzius se dedicou à tarefa semelhante, imprimir gravuras que combinassem os 4 elementos e a vida de Cristo. Aqui, a alegoria da água é uma belíssima figura feminina nua, com um grande pote nos braços, observando o batismo de Cristo que se passa discretamente ao fundo. Um importante ateliê de gravuras, como o de Collaert, estampou também séries dedicadas à vida de Cristo, a diversas passagens da vida de Cristo, como aquela relativa a Cristo no barco com os discípulos em meio à tempestade, ou ao encontro encontro de Cristo com a mulher de Samaria, a partir de desenhos de Martin de Vos. Certamente haveria exemplos a centenas. Essas imagens, como gravuras e passíveis de reprodução, tiveram grande circulação na Europa e no mundo ibérico, como bem se sabe. Tais passagens da vida de Cristo em gravuras poderiam ser compreendidas, em certos casos, como alegorizações da água. Contudo,
Enquanto a imagem de Jonas e a tempestade no mar, Cristo pregando de uma embarcação no mar seriam alegorias essencialmente masculinas relacionadas ao elemento água em movimento ou água em turbulência, a samaritana seria uma alegoria da água somada a uma passagem da vida de Cristo essencialmente feminina, ligada à prosaica tarefa das aguadeiras de colher água no poço, não sem um certo grau de sensualidade como uma metáfora da vida eterna, um convite à saciedade. Seria possível agrupar as obras de Antônio Francisco Lisboa, como os púlpitos da Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Ouro Preto, a Fonte da Samaritana de Mariana e o púlpito da Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Sabará, todas como alegorias das águas? Ponto de interrogação. Considerando a importância do elemento vital, com base numa história da cultura material, considerando ainda as interpretações místico-simbólicas ao redor da água e de sua monumentalização em fontes e chafarizes pelas mãos do mesmo escultor, acredito que sejam aspectos interligados por jogos alegóricos próprios do século XVII, porém ainda muito vivos e enriquecidos com novos sentidos no 700 mineiro. Muito obrigada.